Hoje conversando com você sobre síndrome do pânico, porque é uma doença importante que precisa de atenção. Estamos falando também porque muitas pessoas nos pediram para retomar esse assunto e a gente está aqui com especialistas e com uma pessoa que vive essa questão e pode nos ajudar bastante, né, Karen? Trocando informações. Queridos, como é que essa doença, como é que é esse negócio? As informações científicas dizem, né, que ela normalmente aparece em torno dos 20, né, anos, afeta especialmente ou principalmente as mulheres. Como é que é o perfil dessa doença, primeiro? Até falando um pouquinho do que eu já tinha iniciado, né, dessa introdução, você já pode ter apresentado isso de uma forma física, né? Um momento que você tem um certo tremor, um momento que você tem uma certa hesitação, dá um pouco de nervoso e você vai se automedicando, vai recorrendo a outras possibilidades e não vai dando muita atenção para isso, né? Vai meio que menosprezando. E do nada, quando você pensa que não, por uma situação desperta e você é invadido por aquilo e você não sabe o que está sentindo, você automaticamente tem uma sensação que está tendo um ataque cardíaco, que pode estar tendo um ataque do coração, e aí sudorese, tremores, né, respiração, tem a sensação de que você vai ficar, pode se... Sem ar, ser invadido e fica completamente impotente aquilo. E aí você é hospitalizado e chega lá, o médico faz todos os exames e não detecta nada. E a partir daquele momento, você fica com receio de sair e de se colocar em qualquer situação que possa desencadear aquela doença. Porque é tão forte, você tem tanta sensação da morte iminente que você fica simplesmente apavorado que possa se repetir. E aí está estabelecido. Se isso acontecer com frequência, intensidade, dentro de um período estabelecido, né, que é diagnosticado internacionalmente de 6 meses, dependendo da frequência, aí você pode detectar que você tem um transtorno. Porque senão... uma crise a cada 6 meses? Não, nesses 6 meses a frequência e a intensidade foi recorrente. Né? Se você tem umas 6 meses, vai ter outras, você não está tendo transtorno de pânico, você pode estar tendo uma questão eventual. Certo. Pronto-socorro é muito comum acolher pessoas com esses sintomas. E nem todos os médicos conseguem detectar ou perceber que essa pessoa precisa de um atendimento especializado para poder encaminhar para um psiquiatra, para poder encaminhar para um psicólogo. O profissional que lida com isso é psiquiatra e psicólogo. Não existe, na minha opinião, na minha prática clínica, não existe uma fórmula pronta ou algo que se diga que todo mundo vai ter os mesmos sintomas e vai ser assim, assim, assim. Como Miriam colocou muito bem, o contexto precisa ser avaliado. Existem casos em que o nível de comprometimento é maior, existem outros que o nível de comprometimento é menor. Então, tem casos que a pessoa precisa de uma medicação. Há outros não. Se ela fizer uma terapia, se ela desenvolver um bom trabalho com um bom profissional, se esse profissional desenvolver uma boa anamnese. A anamnese é o levantamento histórico de vida desse paciente. Do que está acontecendo? Ele tem algum histórico na família de depressão, de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de problemas psiquiátricos. Então, o profissional vai fazer uma boa anamnese. Para quê? Para poder compreender de forma singular a história desse indivíduo. Quando ele faz esse levantamento, ele vai ter como iniciar, a partir daí, com todos os dados colhidos, quais são os pontos a serem trabalhados com esse paciente. Como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, eu primeiro faço um trabalho de psicoeducação, para que esse paciente possa compreender o que é que está acontecendo com ele. Por quê? Porque muitas pessoas pensam, eu estou ficando maluca. Eu não sei o que vai ser, com quem que eu vou compartilhar isso? Aí, se ela trabalhava, ela passa a ter dificuldade para ir trabalhar também. Ela se sente com vergonha. Ela vai se restringindo, vai se fechando. Ela pode ter outros problemas porque não foi descoberto, detectado, trabalhado de uma forma
correta com ela. Porque dá insegurança mesmo, né? De repente, do nada, você imaginar que você pode ter esse tipo de crise. Imagina, você está dirigindo super bem, não tem nada nem aparentemente, né? Não tem nada pressionando. E de repente você começa a sentir coisas desse tipo. E se isso é recorrente, daqui a pouco você diz, não, pô, não vou pegar um carro, não vou para a estrada porque vai me dar um troço desse. Exatamente. Você começa a criar limitações para a tua Celeste, vida, né? Tem uma coisa muito comum, que é o medo de ter medo. A pessoa cria um esquema na mente dela em que, para ela, como ela teve aquelas sensações desagradáveis, ela pode voltar a ter. Então, o medo de ter aqueles sintomas, e com certeza ela vivenciou muito bem isso aí, o medo de ter aquele sintoma faz a pessoa ter uma preocupação, às vezes, excessiva e trazer esses sintomas também para ela. E aí ela começa a se sentir mal com ansiedade, chamada ansiedade antecipatória. Certo. Diante de algumas coisas e o medo, aí ela começa a passar mal com maior frequência. E isso começa a agravar porque o esquema que ela criou na mente dela é disfuncional. Então, o trabalho de psicoeducação e trabalhar os esquemas dela e mostrando para ela que ela pode combater, ela pode mudar esse esquema, ela pode ser assertiva e isso é muito interessante. Quando a pessoa ela fica pensando, eu não vou ter isso, eu não quero ter isso, e ela fica preocupada com isso, ela gera mais ansiedade. Não estou sentindo isso, não estou sentindo, o cérebro vai entender como mentira. Mas se ela, em vez de negar aquilo, ela aceitar, mas ela rejeita. De que forma? Pensando em outra coisa, desviando o pensamento dela, tirando o foco. Quando você tem 2 focos atencionais, você vai diminuir a sua qualidade naquilo. Então, quando ela divide de uma forma, pensar, porque temos 2 pensamentos, um chamado voluntário, outro espontâneo. O pensamento espontâneo é aquele que você não tem controle, ele vem na sua mente. O voluntário, você pode dirigi-lo. Então, se o espontâneo eu não posso negá-lo, ele vem, está me perturbando, eu estou incomodado e se eu não fizer nada ou ficar preocupado com ele, a minha ansiedade vai de 0 a 10 e vai lá em cima, vai 11. O espontâneo está dizendo assim, eu vou passar mal, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter não sei o quê. E o voluntário numa disfuncionalidade. Vai dizer, não vai acontecer, nada disso. Como é que você lidou com isso? Em que momento você foi mesmo buscar o médico certo? Como é que você caminhou para ter domínio? Você está dizendo, hoje eu tenho uma vida normal. Hoje eu tenho uma vida bem mais normal. Eu sempre tive muita vontade de ficar bem de novo, assim. Porque, imagina, você tem uma vida normal, né, e de repente se vê numa situação dessa, essa ansiedade mesmo de ter uma nova crise é diferente de uma crise de uma fobia específica, por exemplo, um medo de elevador, por exemplo, que você tem como evitar. Né? Você tem medo de elevador, sobe de escada. Você tem medo de passar por um túnel, você faz um caminho alternativo. No caso do transtorno do pânico, você não tem essa opção, porque essa crise ela vem do nada. Né? Então, realmente, isso é muito complicado. Esse medo do medo que a gente chama é muito comum, a gente passa a evitar várias situações por conta disso. E isso pode tornar uma pessoa inoperante, né? Eu já parei de estudar várias vezes, abandonei a faculdade várias vezes porque eu não conseguia ir até a faculdade, ou me sentia mal durante a aula, num ambiente fechado. Então, são as comorbidades, você começa a ter outros tipos de, não só as crises de pânico, mas começam a sentir, vem a depressão por conta da vergonha, né? Então, eu sempre busquei muito a melhora, né? Uma qualidade de vida. Então, como eu falei, há 17 anos a informação sobre o problema era muito menor. Hoje em dia a gente ainda fala mais sobre o assunto, mas na época eu não conhecia ninguém que tivesse, ninguém para conversar. Suas crises vinham assim de quanto em quanto tempo? Eram constantes. No início eu lembro que na primeira semana eu tinha às vezes até mais de uma vez por dia, né? Uau. E depois elas foram diminuindo de frequência, mas só melhoraram mesmo depois de algum tempo assim, acho que quase 6 meses com uma psicóloga me acompanhando, né? E com medicação. Isso também é uma coisa que assim, eu procuro falar muito sobre isso também no meu trabalho com o projeto no Sem Transtorno, né?
a importância de se acabar com esse estigma do remédio, da medicação controlada. Muitas vezes a gente precisa sim tomar uma medicação no início, principalmente nesse início das crises, para diminuir os sintomas e você poder fazer um tratamento com o psicólogo, ter uma tranquilidade, um equilíbrio maior para poder dar o início a um tratamento psicológico. Então, ainda existe toda essa dificuldade, até do próprio paciente. Eu tive muita dificuldade em aceitar que eu precisava tomar uma medicação controlada. Então, isso também retardou muito a minha melhora. Até eu aceitar que eu precisava da medicação para me sentir bem, né? E conseguir fazer minhas coisas no meu dia a dia, demorou bastante. Perfeito. Essa questão, por que a mulher ela é mais afetada pela síndrome do pânico? Tem alguma explicação? É assim mesmo? Vocês estavam comentando aquela questão de que talvez seja só uma questão das estatísticas, dos homens não se posicionarem, não procurarem ajuda. Como é que é esse negócio? É muito comum as mulheres terem essa irritabilidade na tensão pré-menstrual, né? Então, é um momento no qual pode-se haver, se você já tem esse quadro, nessa época você fica mais vulnerável. Os homens, eles têm uma tendência, nas primeiras momentos de fragilidade, eles recorrem a outras coisas. O último caminho que eles procuram é tratar da própria saúde, né? É muito comum eles recorrerem ao abuso de álcool, por exemplo. E aí você vai acabar recebendo-os no consultório para tratamento sobre alcoolismo, né? E aí no desenrolar do caso, como ele falou, a gente faz anamnese, e a gente vê que ali tem a comorbidade, que pode ter sido desencadeada pelo uso, porque pode o abuso de uso ou qualquer outro tipo de drogas, porque álcool também é droga, pode desencadear uma síndrome do pânico, pode desencadear uma depressão. Ou você usá-lo para dar conta daquele mal-estar, porque você usou, você dá conta daquela tensão, dá uma relaxada e passa. E assim você vai levando durante muito tempo, como ela mesma falou. Existe essa dificuldade. E aí quando você vai ver, você já desenvolveu também uma depressão. E aí o tratamento fica muito mais complexo e muito mais prolongado. E a depressão, ela acompanha cerca de 60%, mais da maioria dos casos de pânico vem acompanhada de depressão também. Medicamentos, eu estava lendo que muitas vezes essa doença ela pode ser detonada, né? Ela pode vir à tona por conta de medicamentos, às vezes uso de droga, ou medicamentos, às vezes esses remédios para emagrecer, etc. Isso é fato? Isso pode provocar? É fato, até porque droga também inclui o abuso de medicamentos, né? Muitas vezes você ingere tanto álcool quanto qualquer outro tipo de droga, quanto medicação, para dar conta de sintomas de mal-estar, de desconforto, de inaptidão social, e você utiliza isso. Ele pode desencadear o quê? Aquelas questões que estão pré-existentes no teu organismo, que poderiam até não ser reveladas, né? Pode desencadear. Perfeito. Eu falei do psiquiatra, psicólogo psiquiatra que em geral trabalha com isso, mas eu também conheço homeopatas que conseguiram tratar pacientes que saíram desse quadro com o apoio do homeopata, psicólogo e homeopata, que é um profissional também que lida com essas questões. Então, cada caso é um caso. Automedicação não é legal. Essa coisa das pessoas tomarem porque o fulano sentiu, então eu vou tomar também. Cada pessoa tem uma história, então é sempre o médico que vai verificar se aquela pessoa precisa de medicação, que tipo de medicação e qual é a dosagem para aquele caso. Perfeito. Porque os corpos, né, vão variar, a história, né? Então o médico que vai estar avaliando isso. Está avaliando e indicando, né? Senão você pode até aí provocar um agravamento da própria situação se partir para remédios que não são adequados, né? E tem uma outra coisa também que pode acontecer. A pessoa pode começar o tratamento e não se adaptar àquela medicação, e por ela não estar sendo acompanhada por um profissional, por um psiquiatra,
ela não relatar isso ao profissional e simplesmente abandonar o tratamento. Quando ela poderia ter... Existem várias opções, né? Existem várias medicações. A minha psiquiatra até comentou que alguns pacientes vão até o consultório dela pedindo a mesma medicação que eu tomo. E ela explica que não é assim. Às vezes a minha medicação não vai ter o mesmo efeito numa outra pessoa. Claro, né? claro. Então é importante, essencial esse acompanhamento de um profissional. Perfeito. Eu vou dar uma outra paradinha já, nosso intervalo, e volto com vocês. Eu queria entender caminhos do tratamento, papel da família no suporte à pessoa que tem a síndrome do pânico, como fazer, como tratar. É possível a gente se preparar para enfrentar uma crise? Tem esse tipo de possibilidade? Um monte de pergunta. Tem cura? Pode-se falar em cura da síndrome do pânico? Como é que funcionam essas questões? Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero